Hoje é sexta, 9 de abril, entra no ar neste momento mais um giro de notícias aqui no canal deste careca que vos fala. Os jogadores encostados do Botafogo, eles custam um jogador que poderia ser diferente neste elenco do Glorioso para a temporada de 2021. O Alvinegro conseguiu algumas dispensas importantes nessa temporada, mas está agarrado com jogadores que estão de férias. O jogador que mais fez falta para o Botafogo na campanha vexatória que culminou no rebaixamento para a Série B, começa a ser protagonista na equipe do Olympique de Marseille. Participou ali de uma entrevista coletiva ontem, falando em francês, falando sobre seu momento. Inclusive, teve alguns dos seus lances mostrados no canal oficial do Olympique de Marseille. E se você quiser ver o Luiz Henrique atuando toda semana, você vai fazer o seguinte: entrar aqui embaixo, o OneFootball, que é parceiro do canal do TF, ele tem todas as partidas do campeonato francês e também do campeonato alemão. Então você vai poder ver de graça, isso mesmo, de graça, o Luiz Henrique brilhando lá no campeonato onde você tem o Neymar Júnior e outros bons jogadores. Se você não tem o aplicativo baixado, baixe o link aqui na descrição. Já peço que você faça uma coisa aqui para o canal do TF, hein? Deixe seu like, faça sua inscrição, é muito importante que outras pessoas conheçam aqui o canal deste careca que vos falo. O Botafogo colocou de férias alguns jogadores nesta semana. Os laterais direitos, Kevin, Cascardo e Barrandegui, isso mesmo, 3 laterais direitos. Além de 3 extremos, Juan, Lecaros e o Davi Araújo. Desses jogadores, o único que não foi contratado e estava no elenco e era, digamos que, colocado como uma joia, boa parte dos alvinegros, isso no começo de 2020, acreditavam e muito no Juan. Nenhuma unanimidade existe nessa vida, nada é unânime. À exceção dele, Kevin, Barrandegui, Cascardo, Lecaros e Davi Araújo, esse chegou para suprir a ausência do Luiz Henrique, foram colocados dentro do elenco do Alvinegro. Não vou falar o salário de cada um, mas um ganha 50 mil, outro ganha 71, outro ganha 45, outro ganha 30, um ganha 15 e um ganha 40. Somados, 255 mil reais por mês. Esse valor ele vai ter uma queda agora no final do mês de maio, quando o Cascardo sair, e depois quando o Davi Araújo também retornar ao Real Brasília. Mas as situações de Kevin, Barrandegui, Lecaros e Juan, elas são mais complexas. São jogadores com salários altos e são atletas que você ali vê algumas pesquisas de mercado, mas nada concreto. E até mesmo o vencimento desses jogadores e o histórico de alguns tem atrapalhado em algumas possibilidades de mercado. A situação é tão complexa que esses atletas atrapalham demais o Botafogo, como por exemplo o Calu atrapalhava ali atrás. O Alvinegro ele poderia muito bem, com esse valor que tem ali 255 mil reais, contratar 1 ou 2 jogadores acima de 100 mil reais para reforçar o elenco. A gente sabe que na Série B, se a gente pegar todas as equipes que estão disputando essa competição, a média salarial é bem baixa. Então, de repente, você consegue contratar jogadores com nível acima para uma segunda divisão. Agora o Freeland precisa mostrar que é um diretor de futebol de um clube grande, de futebol profissional, saiu da base e conseguir ali alguma solução. Certamente o Botafogo não vai conseguir com esses jogadores 100% dos salários pagos por algumas equipes. Apesar que a situação do Avaí foi aquele detalhe. O Botafogo conseguiu que a equipe de Santa Catarina pagasse salário, mas quis ficar com uma beiradinha do Lecaros. É complicado você pensar em renovar para emprestar. De repente o Lecaros não dá certo no Avaí, de repente o Barrandegui não dá certo, o Juan não dá certo, e você vai ter outro peso de alguns desses atletas em mais uma temporada. Comentem aqui o que vocês acharam disso. Por falar em bom jogador, vamos falar de coisas boas. O Luiz Henrique, o jogador que o Botafogo trouxe da ataque, veio para o Sub-20 e foi um destaque do Botafogo no começo da última temporada e foi vendido para o Olympique de Marseille, lá da França, começou a se destacar e muito no futebol francês, muito após a chegada de Jorge Sampaoli. Nas últimas 4 partidas, a joia botafoguense deu 4 assistências e isso começou a mudar o seu status dentro do clube. Ontem eu bati um papo com o Leonardo Gouveia,
que é o responsável pelo perfil no Twitter OM Brasil, Olympique de Marseille Brasil, e ele disse que a joia alvinegra, que a ex-joia alvinegra, a eterna joia alvinegra que está na equipe de Jorge Sampaoli, é visto como xodozinho dos franceses. Estão, cada dia que passa, mais assim, encantados com o que esse menino tem desempenhado dentro de campo. Para vocês terem uma ideia de como o Luiz Henrique está ambientado e hoje ele é visto como um jogador diferenciado, ele participou ontem de uma entrevista coletiva. Começou falando em francês, depois respondeu algumas questões em português. E vejam na enquete que passa aqui embaixo se o torcedor está achando que ele vai fazer o primeiro gol na próxima partida do Olympique de Marseille, se eles estão felizes com o Luiz Henrique. Percebam aqui na parte de baixo, na barra de rolagem da entrevista coletiva. O Luiz Henrique está cada dia que passa caindo mais nas graças dos franceses. Je suis Luis Henrique. Et désolé en français, je parle pas beaucoup, mais je comprends très bien. No começo eu não tive muitas chances, mas eu acho que eu sempre me mantive firme no treino, sabendo que uma hora ia poder jogar e quando a hora chegasse eu tinha que estar pronto, né? E acho que foi isso que aconteceu. Quando eu tive a oportunidade, eu pude mostrar um pouco mais. E agora, com as novas oportunidades também que eu tenho jogado, estou podendo ser feliz em assistências e ajudar a equipe. Foi um jogo que a gente ganhou deles, né? Acho que ele brincou um pouco disso também quando ele chegou. A gente acabou ganhando deles no Campeonato Brasileiro, né? Que tipo, foi um ponto importante que acabaram não tendo para a classificação deles entre os 3 primeiros ali. E acho que se eles ganham da gente, eles poderiam, acho que, ser campeão do brasileiro, mas acabaram não tendo esse ponto. E tipo, foi um jogo muito, muito importante para mim. Foi um dos melhores jogos que eu fiz no Botafogo. E esses lances que eu coloquei enquanto eu estava falando do Luiz Henrique não foram vídeos que eu busquei na internet, fiz uma montagem, não. Esse vídeo está lá na página oficial do Olympique de Marseille. No canal deles aqui no YouTube, eles fizeram um apanhado de tudo que a joia fez. E tem gente que fala assim, tá falando do Luiz Henrique. Meus queridos que estão falando isso, o Botafogo precisa que um jovem jogador que tenha saído do clube, mesmo sendo revelado pelo ataque, mas ele saiu do Botafogo, tanto é que todas as questões perguntadas de Brasil eram sempre destinadas ao Botafogo. O Botafogo precisa que um jogador se destaque na Europa, até mesmo para que sua base seja bem vista, para que outros jogadores sejam contratados e com isso o Glorioso consiga arrecadar mais e mais com outras vendas. Eu quero saber de vocês aqui nos comentários. Estão acompanhando os jogos do Luiz Henrique pelo Francesão? Já dei a dica lá no começo. Vocês podem acompanhar de graça através do OneFootball. E vocês estão gostando dessa evolução do menino? Jorge Sampaoli está gostando do moleque brasileiro, hein? Jorge Sampaoli está apostando na joia. Vocês puderam ver a resposta ali de uma pergunta, né? O Luiz Henrique matou o título brasileiro da equipe do Atlético Mineiro. É isso, meus amigos, é isso, minhas amigas. Mais tarde estarei de volta com outro vídeo aqui no canal, Almoço com TF, depois do Noite Alvinegra, com muitas informações para vocês sobre a Estrela Solitária. Um abraço, fiquem com Deus e boa sexta. Tchau, tchau.